Olá mais uma vez, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos Oliveira Santos, pedagogo, músico e mestre em educação, professor EBTT do Instituto Federal Baiano. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre mapa conceitual. Como é que se elabora um mapa conceitual? Essa é uma ferramenta comunicativa que eu costumo explorar nas minhas aulas e também solicitar aos alunos em algumas atividades. A teoria a respeito dos mapas conceituais foi desenvolvida na década de 70 pelo pesquisador e professor norte-americano Joseph Novak. Então, assim, o que é o mapa conceitual? O mapa conceitual, como já está na nossa atividade, que são... Você tem assim, as palavras-chave, que representam as categorias de um texto, as ideias principais ou as unidades que são usadas para se fazer análise a respeito do texto. Então, essas palavras principais, essas ideias, elas são representadas a partir de diagramas que facilita a comunicação visual. Então, o mapa conceitual ele representa visualmente a relação entre ideias expressas nessas palavras. Então, na maior parte das vezes, os conceitos são retratados como círculos ou caixas unidos por linhas ou setas. Você pode utilizar aí contendo justamente essas palavras para demonstrar de que maneira essas ideias, essas palavras-chave, essas categorias, elas se conectam, de que forma elas se dialogam. Então, assim, há alguns exemplos de mapas conceituais. Por exemplo, na nossa primeira aula da disciplina PPP3, Pesquisas e Práticas Pedagógicas, com o tema Educação e Diversidade, ao fazer uma análise introdutória do tema, fazendo uso do texto A Diferença e a Diversidade na Educação, e foi feito esse mapa conceitual, as diferenças e as suas projeções, a partir de uma leitura que é feita historicamente da sociedade. A gente tem as diferenças enveredando por um processo de rejeição e também enveredando por um processo de compreensão da diversidade, quando ela se torna, no campo do direito, a garantia da igualdade entre as diversas representações das minorias sociais. Então eu fiz uso desse mapa conceitual. A gente falou sobre evolucionismo, cultural, relativismo. Então um mapa conceitual bem simples. Esse aí inclusive só faz uso de setas e palavras-chave, não tem uso de diagramas. Mas nessa mesma aula, na parte 2 dessa aula 1, a gente já tem a representação gráfica mais típica de um mapa conceitual. Você tem aí, a gente fez aquela discussão a respeito do Projeto Regional de Educação para a América Latina, que se apropria do conceito de cultura, e a escola tratada mais como do ponto de vista empresarial, a cultura organizacional, em que aspectos administrativos e financeiros se sobrepõem aos aspectos curriculares e pedagógicos. Mas embaixo a gente discutiu sobre o que é a cultura escolar, como ela é composta dentro dessa relação entre microculturas que compõem a diversidade, que é construída pela coletividade na escola. Então, a gente fez uso desse mapa conceitual. Você vê que as ideias estão expressas, representadas a partir dessas palavras-chave que estão em diagrama e as setas que vai indicando as relações conceituais que existem entre cada uma dessas palavras. Aqui eu tenho um exemplo também de um mapa conceitual que eu uso para explicar aos alunos como é que se desenvolve uma oficina pedagógica. Então a gente tem aí o momento antes, o momento preparatório da oficina, compreende a análise
demanda de uma determinada instituição, em que vai ser feita o desenvolvimento da oficina. Pré-análise, qual é o grupo que se pretende fazer a oficina. O enquadre, quantos participantes, quais as características deles, que tipos de recursos, né? Qual o horário, o local, a luminosidade. Enfim, aí tem uma representação para o mapa conceitual, toda essa sequência que compreende a organização, elaboração, implementação, aplicação e avaliação de uma oficina pedagógica. Também, né, tem um outro tipo de mapa conceitual, quando eu vou explicar aos alunos como é que eles fazem a produção de um relato de experiência, né? Então, o relato de experiência compreende a parte pretextual, eu explico quais são os elementos pretextuais, né, desse relato de experiência, e aí vem a parte textual, compreende introdução, metodologia, análise, discussão, conclusão, e temos também a parte pós-textual com as referências. Então aí é um exemplo também, né, de um mapa conceitual que eu costumo apresentar aos meus alunos quando eu vou apresentar sobre a produção de um relato de experiência. Então são vários exemplos, e quando eu solicito nas atividades de vocês, pode ter como referência o capítulo de um livro, um artigo científico, ou até mesmo vídeos, né, que é o que foi solicitado nessa última atividade PPP3, em que você pode fazer um mapa conceitual por vídeo, ou se você quiser e ter uma visão bem ampla das discussões, fazer um único mapa conceitual relacionando todos os vídeos assistidos, ou fazer somente um mapa conceitual relacionado a um único vídeo também, não tem problema, certo? Repito, as atividades são solicitadas no dia que você... Não é o dia que você vê o vídeo, o dia que é lhe disponibilizada a atividade, você tem 5 dias úteis para fazer a entrega da atividade. Lembrando que não existe o caráter quantitativo sobre ela, não. A avaliação ela tem só a intenção de desenvolver aprendizagem, né? É uma intenção formativa. Se você não pôde entregar no prazo, não tem problema, você pode entregar depois. Mas o prazo a gente coloca justamente para sistematizar, para poder organizar melhor o nosso tempo, né? E a gente dar continuidade à nossa programação. Bem, gente, é isso aí. O vídeo, né, que trata sobre o mapa conceitual. Qualquer dúvida vocês podem fazer contato no meu e-mail, que consta aí na tela. E nós vamos nos falando. Um abraço.